Primo Levi, A Trégua, 6, Victory Day. A vida no campo de Bugossice, o ambulatório e o mercado, as relações humanas rudimentares com os russos, poloneses e outros, as rápidas alternâncias de fome com barriga cheia, as esperanças de regresso e as desilusões, as esperas e as incertezas, a caserna e os expedientes, quase uma forma desgastada de vida militar no ambiente provisório estrangeiro, suscitava em mim mal-estar, nostalgia e principalmente tédio. Era, entretanto, congenial aos hábitos, ao caráter e às aspirações de César. Em Bugossice, César voltava a florescer, visivelmente dia após dia, como uma árvore pela qual sobe a linfa de primavera. Tinha agora um lugar fixo no mercado e uma clientela que ele próprio convocara do nada. A bigoduda, a pele e osso, chatinho, carrocinha, folha corrida, Frankenstein, uma menina formosa que ele chamava o tribunal e vários outros. No campo, desfrutava de um prestígio inquestionável. Brigara com Giancamantônio, mas muitos outros confiavam-lhe mercadorias para serem vendidas, sem contrato, na base da pura confiança, de modo que dinheiro não lhe faltava. Uma noite desapareceu, não se apresentou no campo para o jantar e nem sequer no quarto de dormir. Naturalmente, não dissemos nada a Rov, e muito menos aos russos, para não criar complicações. Todavia, quando a ausência se prolongou por 3 dias e 3 noites, eu, que por natureza não sou muito apreensivo e muito menos podia sê-lo no que se refere a César, comecei também a experimentar uma ligeira inquietação. César voltou ao amanhecer do 4º dia, em mau estado, intratável, como um gato que sobreviveu a uma briga nos telhados. Tinha os olhos moídos, no fundo dos quais brilhava, todavia, uma luz selvagem. "Deixe-me perder", disse logo ao entrar, ainda que ninguém lhe tivesse perguntado nada, e a maior parte ainda roncasse. Atirou-se na enxerga, ostentando uma prostração extrema, mas após alguns minutos, não resistindo às grandes novidades que se agitavam dentro de si, veio ter comigo quando eu acabara de acordar. Rouco e perturbado, como se estivesse dançando por 3 noites com as bruxas, disse-me: "Tudo bem, arrumei uma panica." Para mim, a notícia não se mostrou particularmente entusiasmante. Ele não era o primeiro. Já diversos italianos, especialmente entre os militares, arranjaram uma namorada na cidade, uma vez que panica é o análogo correspondente à senhorita e igualmente deformado no som. Não era uma empresa muito árdua, porque os homens eram escassos na Polônia, e muitos eram os italianos que se haviam arranjado, incitados não apenas pelo mito amatório nacional, mas também por uma necessidade mais profunda e séria, pela nostalgia de uma casa e de um afeto. Como consequência, em alguns casos, o cônjuge, falecido ou distante, fora substituído não apenas no coração e na cama da mulher, mas em todas as suas funções. E víamos os italianos descerem com os poloneses às minas de carvão para levar dinheiro para casa, trabalhando no balcão da loja ou compondo estranhas famílias, passeando decorosamente aos domingos pelos bastiões. Um italiano com a polonesa, de braços dados, e um menino bastante louro pela mão. Mas, precisou-me César, o seu caso era diferente. Todos são sempre diferentes, pensava eu, bocejando. A sua painca era belíssima, solteira, elegante, limpa, apaixonada por ele e também econômica. Era ainda muito experiente. Tinha apenas o defeito de falar polonês. Por isso, se eu era realmente seu amigo, devia ajudá-lo. Não estava em condições de ajudá-lo. Expliquei da melhor maneira. Em primeiro lugar, não sabia mais do que 30 palavras em polonês. Em segundo lugar, a terminologia sentimental de que ele precisava, eu a desconhecia completamente. Em terceiro lugar, não me sentia com ânimo adequado para tanto, mas César não se deu por vencido. Talvez a moça entendesse alemão. Ele tinha em mente um programa bastante preciso,
Por isso, que lhe fizesse o santo favor de não praticar obstrucionismo e de explicar-lhe como se dizia em alemão isto e aquilo. César supervalorizava os meus conhecimentos linguísticos. As coisas que queria saber de mim não se aprendem em nenhum curso de alemão, e muito menos tivera eu a oportunidade de as aprender em Auschwitz. Por outro lado, eram questões sutis e peculiares, tanto que desconfio que elas não existam em nenhuma outra língua além do italiano e do francês. Eu lhe expus essas minhas dúvidas, mas César me olhou irritado. Eu estava sabotando, era claro, era pura inveja. Tornou a pôr os sapatos e saiu resmungando. Voltou depois do meio-dia e me lançou um belo dicionário de bolso italiano-alemão, comprado por 20 zloty no mercado. Aqui tem tudo, disse-me, com ar de quem não admite outras discussões e cavilações. Não havia tudo, infelizmente. Faltava, aliás, o essencial, aquilo que uma misteriosa convenção elimina do universo das coisas impressas, dinheiro jogado fora. César partiu novamente, desiludido com a cultura, com a amizade e com as coisas impressas. Desde então, reapareceu raras vezes no campo. A painca fomentava generosamente todas as suas necessidades. No final de abril, desapareceu durante uma semana. Ora, aquele não era o final de um abril qualquer, era o ano memorável de 1945. Não estávamos, infelizmente, em condições de compreender os jornais poloneses, mas o corpo dos títulos, que crescia com o passar dos dias, os nomes que podíamos ler, o ar que respirávamos nas ruas e no Kommandantur, tudo isso nos fazia compreender que a vitória estava próxima. Líamos Viena, Koblenz, Reno, depois Bolonha, depois com entusiasmo comovido Turim e Milão. Enfim, Mussolini com letras garrafais, seguido por um assombroso e indecifrável particípio passado. E por último, em tinta vermelha, ocupando meia página, o anúncio definitivo, críptico e exultante: Berlim, o Padre. Aos 30 de abril, Leonardo, eu e poucos outros detentores de um salvo-conduto fomos chamados pelo capitão Egorov. Com um curioso ar manhoso e embaraçado, que não conhecíamos nele, nos fez dizer por um intérprete que deveríamos dar-lhe de volta o prospuk. Receberíamos no dia seguinte um novo. Naturalmente não acreditamos nele, mas tivemos que lhe dar de volta o cartão de identidade. A ordem pareceu-nos absurda e ligeiramente vexatória, e só fez aumentar em nós a ânsia e a espera. Mas no dia seguinte compreendemos o porquê. O dia seguinte era o 1º de maio. No dia 3 de maio festejava-se não sei qual importante solenidade polonesa. No dia 8 de maio a guerra terminou. A notícia, embora inesperada, explodiu como um furacão. Durante 8 dias, o campo, o Kommandantur, Bugosice, Katowice, toda a Polônia e todo o Exército Vermelho explodiram num paroxismo de entusiasmo delirante. A União Soviética é um gigantesco país e hospeda em seu coração fermentos gigantescos, dentre os quais uma capacidade homérica de alegria e de abandono, uma vitalidade primordial, um talento pagão não contaminado com as manifestações, as sagrações, os festins musicais. A atmosfera circunstante fez-se tórrida em poucas horas. Havia russos por toda parte, saídos como formigas de um formigueiro. Abraçavam-se como se todos se conhecessem, cantavam, gritavam. Embora em boa parte vacilando nas pernas, dançavam e arrastavam em seus braços todos aqueles que encontravam pelo caminho. Atiravam para o alto e outras vezes não exatamente. Foi levado para a enfermaria um soldadinho, ainda imberbe, um parajutista, trespassado por um tiro de mosquete do abdômen à coluna. O tiro, milagrosamente, não lesara os órgãos vitais. O soldado menino permaneceu 3 dias de cama e suportou os medicamentos com tranquilidade, olhando para nós com olhos virgens semelhantes ao mar. Depois, numa noite, enquanto passava pela estrada um grupo de comparsa em festa,
saltou dos cobertores, completamente vestido, com o uniforme e as botas, e, como bom paraquedista, sob os olhos dos outros doentes, atirou-se à rua simplesmente pela janela do primeiro andar. Os já tênues vestígios de disciplina militar desapareceram. Na frente da porta do campo, a sentinela, na noite de 1º de maio, roncava bêbada e deitada no chão, com a metralhadora ao pescoço. Depois disso não foi mais vista. Era inútil dirigir-se ao comandador para qualquer necessidade urgente. A pessoa encarregada não estava, ou estava de cama curtindo uma ressaca, ou ocupada em misteriosos e febris preparativos no ginásio da escola. Era uma sorte que a cozinha e a enfermaria estivessem em mãos italianas. Logo soubemos qual era a natureza daqueles preparativos. Estavam organizando uma grande festa para o dia do final da guerra, uma representação teatral com coros, danças e declamações que os russos ofereciam para nós, hóspedes do campo. Para nós, italianos, pois, nesse meio tempo, após complicados deslocamentos de outras nacionalidades, ficamos em Bugosis, formando ampla maioria, aliás, quase sós, com poucos franceses e gregos. César voltou num daqueles dias tumultuosos. Estava em condições muito piores do que da primeira vez, cheio de lama até os cabelos, esfarrapado, transtornado e sofrendo um monstruoso torcicolo. Tinha uma garrafa de vodka nova e cheia, e como primeira preocupação, olhar em volta para ver se não encontrava uma outra garrafa vazia. Depois, obscuro e funéreo, construiu um engenhoso funil com um pedaço de papelão, derramou a vodka, quebrando a garrafa em pequenos pedaços, reuniu os cacos num pano e, em segredo, foi enterrá-los num buraco no fundo do campo. Acontecera ali uma desgraça. Uma noite, quando voltava do mercado para a casa da namorada, topara com um russo. Vira na sala o capote militar, com o cinturão e o coldre, e uma garrafa. Pegara a garrafa, a título de parcial indenização, e sabiamente partira. Mas o russo, ao que parece, seguira-o, talvez por causa da garrafa, ou talvez aguilhoado pelo ciúme retroativo. Aqui a sua história ficava mais obscura e menos plausível. Procurara fugir em vão, e logo se convencera de que todo o exército russo seguiu seus rastros. Acabara chegando ao parque de diversões, mas aí também a perseguição continuara durante toda a noite. As últimas horas, ele as passara escondido debaixo do assoalho do salão do baile público, enquanto toda a Polônia dançava sobre a sua cabeça. Mas a garrafa ele não a deixara, porque representava tudo o que lhe restara de uma semana de amor. Destruíra o recipiente original por prudência e insistira para que o conteúdo fosse imediatamente consumido entre nós, seus amigos. Foi um trago melancólico e taciturno. Chegou o dia 8 de maio, dia de exultação para os russos, de desconfiada vigília para os poloneses. Para nós, de alegria trespassada de profunda saudade. Com efeito, daquele dia em diante, nossas casas não estavam mais proibidas. Nenhum fronte de guerra já nos separava, nenhum obstáculo concreto, apenas papéis e repartições. Sentíamos que o repatriamento agora nos era devido, e cada hora passada no exílio pesava como chumbo. Pesava ainda mais a absoluta falta de notícias da Itália. Todavia, fomos em massa assistir à representação dos russos e fizemos bem. O teatro fora improvisado no ginásio da escola. De resto, tudo fora improvisado. Os atores, as cadeiras, o coro, o programa, as luzes, a cortina. Vistosamente improvisado era o fraque vestido pelo apresentador, o capitão Egorov em pessoa. Egorov subiu a ribalta, completamente bêbado, vestindo calças enormes, cuja cintura chegava às axilas, enquanto a cauda do fraque varria o chão. Fora tomado por uma inconsolável tristeza alcoólica e anunciava com voz sepulcral os vários números cômicos ou patrióticos do programa, entre sonoros suspiros e explosões de pranto. Seu equilíbrio era dúbio. Nos momentos cruciais, agarrava-se ao microfone
E então o clamor do público interrompia-se de pronto, como quando um acrobata salta para o vazio no trapézio. Todos apareceram no palco, todo o comandatur. Maria, como diretora do coro, que era ótimo como todos os coros russos, e cantou Moskva Moya, minha Moscou, com maravilhoso ímpeto, harmonia e visível boa-fé. Galina exibiu-se sozinha, usando roupas circassianas e grandes botas, numa vertiginosa dança durante a qual revelou dotes atléticos, fantásticos e inesperados. Recebeu numerosos aplausos e agradeceu o público, comovida com inumeráveis reverências setecentistas, o rosto vermelho como um tomate e os olhos cintilantes de lágrimas. Não se mostraram inferiores ao Dr. Danchenko e ao mongol de bigodes, os quais, embora cheios de vodka, realizaram juntos uma daquelas endemoniadas danças russas, nas quais saltam no ar, dão pontapés e piruetas, como se tivessem peões nos calcanhares. Seguiu-se uma singular imitação da Titina de Charles Chaplin, personificada por uma das esplêndidas meninas do comandator, de seios e espáduas exuberantes, mas rigorosamente fiel ao protótipo quanto ao chapéu, bigodes, sapaturras e bengalinhas. E finalmente, anunciado por Egorov com voz lacrimosa e saudado por todos os russos com um selvagem grito de consenso, subiu à cena Vanka Vistanka. Quem é Vanka Vistanka? Não saberei dizer com precisão. Talvez uma conhecida máscara popular russo. Era, no caso, um pastorzinho tímido, tolo e enamorado, que desejava declarar-se a amada, mas que não ousava. A bela era a gigantesca Vassilissa, a valquíria responsável pelo serviço do refeitório, corvina e taluda, capaz de estender com as costas das mãos um comensal turbulento ou um galanteador inoportuno. E mais do que um italiano tivera provas disso. Mas, em cena, quem a teria reconhecido? Estava transfigurada pelo papel. O Cândido, Vanka Vistanka, no século, um dos velhos tenentes, de rosto coberto com pó de arroz branco e rosado, cortejava-a de longe, arcadicamente, por meio de 20 melodiosas estrofes, infelizmente incompreensíveis para nós, e estendia para a amada as mãos cheias de súplica e hesitação, que ela recusava com graça, ridente, mas resoluta, gorjeando outras tantas réplicas gentis e zombeteiras. Mas pouco a pouco as distâncias diminuíam, enquanto o fragor dos aplausos crescia proporcionalmente. Após muitas disputas, os dois pastores trocavam beijos envergonhados no rosto e terminavam esfregando vigorosa e voluptuosamente as costas de um nas costas de outro, com incontido entusiasmo do público. Saímos do teatro ligeiramente aturdidos, mas quase comovidos. O espetáculo dera-nos uma íntima satisfação. Fora improvisado em poucos dias, via-se bem. Fora um espetáculo caseiro, sem pretensões, puritano, quase sempre pueril, mas pressupunha algo de não improvisado, antigo e robusto. Uma jovial, nativa, intensa capacidade de alegria e de expressão, uma amorosa e amigável familiaridade com a cena e com o público, longe da exibição vazia e da abstração cerebral, da convenção e da preguiçosa repetição dos modelos. Fora, por isso, em seus limites, um espetáculo quente, vivo, invulgar, rico de liberdade e afirmação, não um espetáculo qualquer. No dia seguinte, tudo voltara à ordem, e os russos, com algumas leves sombras ao redor dos olhos, haviam retomado suas expressões habituais. Encontrei Maria na enfermaria e disse-lhe que me divertira muito e que todos nós, italianos, havíamos admirado as suas virtudes cênicas e a de seus colegas, o que era a pura verdade. Maria, por hábito e por natureza,
era uma mulher pouco metódica, mas muito concreta, solidamente marcada pelo percurso tangível dos ponteiros do relógio e das paredes domésticas, amiga dos homens de carne e osso e avessa às teorias. Mas quantas são as mentes humanas capazes de resistir à lenta, feroz, incessante, imperceptível força de penetração dos lugares comuns? Respondeu-me com serenidade didascálica. Agradeceu-me com cortesia os elogios e assegurou-me que faria com que todo o comando soubesse de nossa opinião. Notificou-me depois, com gravidade, que a dança e o canto são matérias de ensino escolar na União Soviética, assim como a declamação, que é dever do bom cidadão procurar aperfeiçoar-se em todas as suas habilidades ou talentos naturais, que o teatro é um dos instrumentos mais preciosos para a educação coletiva, e velhos truísmos pedagógicos que soavam absurdos e vagamente irritantes aos meus ouvidos, ainda cheios do grande vento de vitalidade e da força cômica da noite anterior. Por outro lado, a própria Maria, velha e louca, segundo o julgamento dos 18 anos de Galina, parecia possuir uma segunda personalidade, assaz diferente daquela oficial, pois fora vista na noite anterior, após o teatro, beber desmedidamente e dançar como as bacantes até a alta madrugada, cansando inumeráveis bailarinos como um cavaleiro furibundo que abate a seus pés um cavalo depois do outro. A vitória e a paz foram festejadas também de outra maneira, que, indiretamente, me custaria caro mais tarde. Por volta de meados de maio, ocorreu um encontro de futebol entre o time de Katowice e outro que nos representava, o dos italianos. Tratava-se, na verdade, de uma revanche. Um primeiro jogo fora disputado sem particular solenidade 2 ou 3 semanas antes e fora vencido por larga diferença pelos italianos contra um time anônimo reunido às pressas, formado por mineradores poloneses dos subúrbios. Mas, para a revanche, os poloneses escolheram a dedo um time de primeira categoria. Falava-se que alguns jogadores, entre eles o goleiro, tinham vindo para a ocasião nada mais nada menos que de Varsóvia, enquanto os italianos não tinham condições de fazer o mesmo. O goleiro era um goleiro de pesadelo. Era um compridão louro, de rosto emaciado, peito côncavo, movimentos indolentes como um apache. Faltavam-lhe ímpeto, contração enfática e nervosa trepidação profissional. Ficava no gol de modo insolente, como se apenas assistisse ao jogo, com um ar, ao mesmo tempo, ultrajado e ultrajante. E mesmo assim, nas poucas vezes em que a bola era chutada para o gol pelos italianos, ele estava sempre na trajetória, como por acaso, sem jamais fazer um movimento brusco, esticava um braço longuíssimo, um apenas, que parecia sair de seu corpo como os chifres de um caramujo, e possuía a mesma qualidade invertebrada e gosmenta. E pronto, a bola aderia nele solidamente, perdendo toda a sua força viva, escorregava-lhe no peito e depois pelo corpo, na perna e no chão. Jamais chegou a usar a outra mão, ficava ostensivamente no bolso durante todo o encontro. A partida era disputada num campo de periferia, longe de Bugossis, e os russos, para a ocasião, determinaram saída livre para todos no campo. O jogo foi duramente disputado, não apenas entre os dois times que se enfrentavam, mas entre os times e o juiz, pois o juiz, hóspede de honra, titular do camarote das autoridades e bandeirinhas, era ao mesmo tempo o capitão da NKVD, o incrível inspetor das cozinhas. Completamente curado da fratura, parecia estar seguindo o jogo com grande interesse, mas não de natureza esportiva, com interesse de natureza misteriosa, talvez estético, talvez metafísico. O seu comportamento era irritante, aliás, extenuante, se fosse julgado segundo a avaliação dos muitos especialistas presentes em meio ao público. Por outro lado, era também hilariante e digno de um cômico de escola.
Interrompia o jogo continuamente, a torto e a direito, com assobios prepotentes e com uma sádica predileção para os momentos em que corriam ações na pequena área. Se os jogadores não prestavam atenção nele, e logo deixaram de prestar atenção, pois as interrupções eram bastante frequentes, transpunha o parapeito do camarote com suas longas pernas, enfiada dentro das botas, metia-se na rixa, apitando como um trem, e tanto fazia que conseguia tomar posse da bola. Às vezes tomava-a nas mãos, fazendo-a girar para todos os lados com ares de desconfiança, como se fosse uma bomba que não explodira. Outras vezes, com esgares imperiosos, dava ordens para que ficasse no chão num determinado ponto do terreno. Depois se aproximava, pouco satisfeito, e a deslocava alguns centímetros, girava longamente à sua volta, meditabundo, e, afinal, convencido não sabemos de que, fazia sinal para que o jogo recomeçasse. Outras vezes, ainda, quando conseguia ter a bola entre os pés, fazia com que todos se afastassem e chutava a bola para o gol com todas as forças de que era capaz. Em seguida, dirigia-se radiante para o público, que resmungava de raiva, e a quem ele cumprimentava longamente, apertando suas mãos sobre a cabeça como um boxeador vitorioso. Era, por outro lado, rigorosamente imparcial. Em tais condições, o jogo, que foi merecidamente vencido pelos poloneses, arrastou-se por mais de 2 horas, mais ou menos até às 6 da tarde, e teria continuado, provavelmente até a meia-noite, se dependesse apenas do capitão, que não se preocupava absolutamente com o horário e que se comportava no campo como patrão abaixo de Deus. E daquela sua mal entendida função de árbitro, parecia obter uma diversão louca e inexaurível. Mas por volta do pôr do sol, o céu escureceu rapidamente, e quando caíram as primeiras gotas de chuva, apitou o final. A chuva transformou-se imediatamente num dilúvio. Bugocice estava longe, não havia abrigos, e voltamos ao barracão completamente molhados. No dia seguinte, me senti mal, de um mal que permaneceu misterioso por longo tempo. Não conseguia mais respirar livremente. Parecia que no trajeto de meus pulmões havia um obstáculo, uma dor muito aguda, uma picada profunda, localizada em alguma parte acima do estômago, mas atrás, próximo da coluna. E me impedia de respirar além de um certo limite. E tal limite decaía, dia após dia, hora após hora. A ração de ar que me era concedida reduzia-se com uma progressão lenta e constante que me aterrorizava. No terceiro dia, já não podia fazer nenhum movimento. No quarto, fiquei deitado, de costas, na cama, imóvel, com a respiração curtíssima e ofegante, como a dos cães exaltados.